Oi, amigas! Vamos de volta aqui para fazer o vídeo número 2 dos pincéis. Dessa vez, pincéis para olho. Eu já vou logo adiantar que tem milhões de opções de pincel para olho, daquela mesma forma que um faz várias funções e vários fazem a mesma função. E parece que a cada mês lança um tipo de pincel diferente, que você pode fazer algum detalhezinho a mais, tá? Eu vou mostrar algumas opções e os que eu mais gosto. Vamos embora? Começando, para fazer uma maquiagem do olho, a primeira coisa é o primer de sombra, tá? Para passar o primer de sombra, primeira opção, o dedo sempre, vai lá, passa o primer de sombra, deixa bem sequinho e tá tudo certo, já pode começar a fazer a maquiagem. Outras opções que eu já tinha mostrado no vídeo da pele é esse pincelzinho aqui, ó, que é um cabuquinho um pouquinho mais arredondadinho, tá? Ele dá certinho pra você passar aqui, espalha bem, às vezes sai até mais, pega a pálpebra móvel inteirinha, tá? E às vezes, até quando você usa ele, tem que dar uma batidinha com o dedo pra dar uma secadinha, que ele não fica tão sequinho, tá? Dentre esses cabuquinhos pequenininhos aqui, tem várias opções. Tem o angulado assim, ó, tá vendo? Que também serve. Tem o mais retinho assim, que também serve. Tudo que você conseguir espalhar. Como o primer de sombra é um produto líquido, pastoso, então o ideal é que seja de cerdas sintéticas, tá? Não de cerdas naturais, certo? Depois de tudo isso, começamos pela sombra. O ideal é sempre passar uma sombra base, por baixo de qualquer maquiagem que você vá fazer, sempre uma sombra marronzinha, mais ou menos do tom da sua pele, tá? Sempre. O que eu mais gosto? Um pincel de cerdas naturais, grande e fofinho, tá? Ele é fácil de aplicar, você espalha bem, tá? Consegue até dar uma esfumada com esses que são mais molinhos, mais fofinhos, ó. Então, você pega a pálpebra inteira rápido, é muito tranquilo, tá? Temos outra opção das cerdas naturais um pouquinho menor, ó, se olhar a diferença entre um e outro. Essa menorzinha eu já gosto para fazer a coloração aqui no meio, certo? Quando eu faço uma cor mais escura embaixo, essa aqui mais no meio, sem pegar a pálpebra inteira, certo? Outra opção, os pincéis de sombra de cerdas sintéticas. Eu não uso muito eles porque eu costumo usar mais sombra em pó. Mas para quem gosta de sombra cremosa, sempre tem que ser com pincel de cerdas sintéticas, tá? Para você espalhar bem. No de cerdas naturais, você perde o produto. Ele é como se as fibras sugassem o produto. Então, para produto cremoso e líquido, essas duas são melhores. Certo? Fiz lá a base da sombra. Vamos iluminar a sobrancelha, né? Isso faz parte de toda a maquiagem. Então, qual o pincel que eu mais gosto? É um pincel específico que eu achei na Macrylan. Não vi mais nenhum outro lugar assim. Ó, tá vendo? Ele é gordinho e durinho. Então, é ótimo pra você iluminar a sobrancelha. Ele faz a volta certinho aqui, ó. Você consegue fazer... Parece que ele pega o produto, fixa o produto. É ótimo. Mas, de qualquer forma, pode usar o grande de fibras sintéticas também, fazer toda a volta da sobrancelha, assim. Certo? Para fazer o cantinho. Quem gosta do cantinho mais escuro, assim como vocês podem ver, ó, que eu sempre faço para depois fazer o côncavo. Os pincéis chanfradinhos, tá vendo? Esse aqui de cerdas naturais e esse aqui de cerdas... Ó, tem até pó. Cerdas sintéticas, tá? Então, com ele, você consegue encaixar certinho a lateral do olho aqui, ó. E passa aqui no cantinho pra depois vir com o pincel de esfumar e fazer o côncavo, tá? Eu também gosto do pincel de cerdas naturais mais, porque eu uso mais em pó. Mas quem preferir também, o de cerdas sintéticas, ó lá. Só fazer o cantinho. Pra quem faz o cantinho de dentro, também dá certo, ó lá. Dá certinho, você apoia a parte menorzinha e vai jogando com o dedo pra fazer a curvatura do olho. Certo?
Aí fizemos toda a maquiagem. Hoje em dia não pode mais ficar uma maquiagem marcada, né? Bem definida, assim, onde acaba, onde começa a próxima sombra. Então, o pincel de esfumar é fundamental. Temos alguns, que eu não sou nada sem esfumar. Para quem não quer investir, um pincel de sombra fofinho, assim, ó, tanto como esse que eu já mostrei, faz bem o serviço, tá? Você consegue fazer certinho isso aqui. Qual que é o mais importante do pincel de esfumar? Que ele seja bem fofinho aqui em cima, ó. Ele começa fininho e depois abre, certo? Isso é muito importante. Esse também de sombra que eu mostrei é do mesmo jeito, ó. Ele começa mais fininho e abre. O pincel tradicional de esfumar parece uma vassourinha, ó. Ele é bem mais fininho na base e depois abre. Como vocês podem ver, eles têm vários tamanhos, certo? Esse é o maiorzão, pois esse e esse. Quando você quer esfumar a sombra inteira, você fez várias cores e quer dar um degradê, você não quer que fique definido, vai lá com o grandão e ó, ele vai misturar toda a sombra. Agora você quer só o côncavo, você quer só esfumar o côncavo com o iluminador da sobrancelha. Você vai lá, apoia aí, faz só aquela região. Para esfumar, depois eu vou ensinar mais detalhadamente, você pode fazer de várias formas, ir e voltar várias vezes, ou movimentos circulares, ou assim, tá? Aí cada um faz do jeito que acha mais interessante. Eu gosto mais do movimento de vai e vem e do circular quando eu quero apagar bem uma determinada região. Certo? Próximo pincel. Para quem tem o olho pequeno, é sempre bom você esfumar a sombra embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver, que aqui tá bem esfumadinho embaixo. Aí, como é que faz? A gente precisa de um pincel para passar, ó, pincel de topo reto, tanto esse quanto esse aqui que é menorzinho. Você vai lá na sombra aí, ó, consegue passar certinho aqui embaixo, bem rente à raiz dos cílios, certo? Passou, você pode querer também esfumar com uma outra cor. Aí entra o pincel lápis, certo? Tanto mais fininho, que é esse aqui da Sigma, quanto mais grossinho. Com a pontinha dele, ó, você vai, ó, esfuma. Não precisa... Quando você passa, ela fica bem rente à raiz dos cílios. Depois, na hora de esfumar, ela pode descer mais, tá? Não precisa se preocupar que não vai ficar parecendo olheira, nada. Fica bem bonito, principalmente para quem tem o olho pequeno. Passa o lápis branco depois na linha d'água, o olho abre, certo? Agora, alguns mais detalhados, tá? Pincel de precisão. Esse aqui, por exemplo, é bem pequenininho, tá vendo? Esse, pra quem tem olho pequeno também, é ideal pra você iluminar o cantinho do olho, ó. Você vem com a sombra clara, iluminadora, aí vem aqui no cantinho, bem aqui na pontinha do vértice do olho, certo? Aqui, às vezes, pertinho do nariz. Esse é ótimo. Dá pra fazer com outro? Dá. Dá pra fazer com pincel lápis. Esse pincel lápis, ele é bem versátil. Você pode tanto fazer aqui embaixo, pode marcar o côncavo bem marcado, que tem um tipo de maquiagem que chama cut crease, que é bem marcado o côncavo, como se visse uma linha mesmo aqui que faz o côncavo do olho. Mas isso depois, com o tempo, eu vou explicar. Certo? Alguns outros pincéis, assim, que eu tenho que... não tem uma função específica, de vez em quando eu uso, de vez em quando eu não uso. Esse, por exemplo, não é exatamente um pincel lápis, tá vendo? Ele não tem a pontinha, como o pincel lápis tem, tá vendo? Que ele é mais redondinho. Esse é bom também pra côncavo, ó lá. Só que ele marca bem, ele é durinho, é um pincel durinho, então ele marca bem, tem que tomar cuidado depois pra esfumar bem, pra não ficar uma coisa muito esquisita. Outro pincel com uma utilidade duvidosa, um sintético mais fininho. Isso é bom, por exemplo, se você vai passar cola de glitter,
Porque pro glitter ficar bonito no olho, você tem que passar uma colinha de glitter antes. Aí você vem com esse bem pequenininho, que é pincel de precisão, vai dando batidinhas com a cola. E depois vai lá no glitter de novo e cola tudo aqui. Com esse pincel bem pequenininho, você não corre o risco de colar glitter na sombra inteira, né? Só no lugar que você quer, que geralmente é a parte interna do olho, para iluminar mais o olhar. Certo? Esse pincel vassourinha, algumas pessoas não sabem para que serve. Geralmente, depois que a gente passa a sombra, às vezes ela esfarela um pouco e cai aqui na região das bochechas. Para você não ter que fazer toda a maquiagem de novo, ó, vai lá com ela, ó. Se você passar o dedo, vai fazer um borrão. Todo mundo já deve ter vivenciado isso. Então, com vassourinha, é inevitável que às vezes a gente tenha que passar o corretivo de novo. A grande maioria das vezes eu passo a base, depois eu faço o olho, depois eu passo o corretivo e o pó. Exatamente para não ficar aquele preto da sombra que às vezes fica parecendo uma olheira aqui embaixo. Você fazendo nessa ordem, fica melhor assim. Eu, pelo menos, gosto, mas cada um tem sua ordem preferida, certo? E, finalmente, o assunto polêmico do delineador. Para quem gosta de delineador líquido, geralmente, ó, tanto a caneta quanto o delineador líquido, ele já vem com o pincel próprio, ó. Ele pode ser bem fininho, pode ser um pouco mais grosso. Aí, vai usar o dele mesmo, mergulha e passa no olho. Para quem gosta do delineador em gel, que é o meu caso, que é o que seca mais rápido, que é o que borra menos, que é o que você tem mais precisão, existe uma infinidade de pincéis. O mais tradicional é o pontudinho, esse é o da Sigma, bem pontudinho, que você vai lá e vai fazer o delineado bem rente aos cílios, tá? Um segredo no delineado, gente, eu sempre fiz delineado errado, nunca consegui fazer. Até que no meu primeiro curso, a Lu Ferraz falou que você deve fazer o delineado com o olho aberto. É muito mais preciso, você vai lá e põe exatamente onde você quer, ó, sem medo. Outro erro, se você puxar para fazer o delineado, a hora que você soltar, não vai estar no lugar que você queria. Porque a pálpebra vai movimentar. Então, se você faz um delineado puxado para cá, a hora que você soltar, ele vai estar reto aqui. Vai estar uma coisa esquisita. Então, sempre com o olho aberto, sem puxar. Para fazer o gatinho, você segue a linha do olho e puxa para cima. Puxou o traço para cima, vai fazer todo o traço aqui rente à linha dos cílios. E chegou aqui, você vai trazer o gatinho. É muito difícil, vai ter um vídeo especificamente disso, tá? Mas só para dar uma noção rápida. Eu pouco uso esse aqui, a não ser que eu não vá fazer um delineado gatinho, que eu vá fazer um delineado reto em cima da raiz dos cílios. Para fazer o gatinho, com certeza, eu prefiro os chanfrados, tá? Tanto esse maiorzão aqui, acho que para quem tem menos prática, esse maiorzão é o melhor. E depois os pequenininhos. Qual é a vantagem do pincel chanfrado? Você vai colocar ele no delineador em gel e vai chegar com ele aqui, ó, no cantinho, aí, ó, que simples. Não precisa ficar tomando cuidado para fazer o traço que tem que fazer com o fininho. Aqui com o chanfrado você já é meio caminho andado, ó lá, ó. Chega com ele, ó, ó, pronto, ó, traçou. Aí, vai lá no cantinho do olho, começa a fazer o delineado, acerta tudo que tem que fazer. E na hora de trazer o gatinho lá de cima pra cá, ele também faz um traço muito mais firme. Esse maiorzão, então, nem se fala, ó lá. Você já tá na metade do olho a hora que você traz o delineador. Por isso que eu acho muito mais prático o chanfrado. Tá? Tem vários tamanhos, vários tipos. Esse chanfrado, ele tem que ser duro, tá? O pincel de delineador, ele tem que ser bem duro. Não adianta ser molenga que você não vai chegar em lugar nenhum, que a hora que você passar o pincel vai sair da reta que você quer. Ele tem que ser bem durinho para acompanhar todo o trajeto dos cílios e o mais fininho possível, certo? Bom, existem mais alguns pincéis, como eu disse, que nem sei se vale muito a pena.
Esses são os que eu mais gosto de usar, certo? Até mais do que eu uso. Geralmente se acostuma com um e acaba usando sempre aquele. Então, era isso que eu queria falar, gente. Para quem quiser investir, de novo, os pincéis da Sigma são os melhores, mas bem salgadinhos. Para quem não quiser, existem outras marcas nacionais. Por exemplo, esse que eu mostrei para vocês, ó, ele é duplo, ele é da Macryla e duplo. De um lado, ele tem o topo reto, que é para fazer o esfumado embaixo do olho. E do outro lado, ele tem o chanfrado, que você consegue fazer o gatinho. A Macryla tem toda uma linha de pincéis que é assim dos dois lados, para quem quer investir menos no começo, ou então para fazer um kit de viagem, que você leva menos pincel, eu acho bem interessante. Certo, amigas? Para quem ainda não se inscreveu, se inscrevam no meu canal aqui embaixo, tá? Se não aparecer inscrever-se direto, é só clicar na setinha que tá aqui no canto direito, que vai aparecer inscrever-se, coloca sua conta e senha do Gmail e pronto, tá inscrito, vai receber todas as notificações de vídeos novos meus. Certo? Deixem seus comentários aqui embaixo, sugestões de vídeo e a semana que vem a gente volta. Tchau, tchau!